O tema central agora são as chamadas classes abstratas. O conteúdo já está disponível no Moodle para que os senhores possam consultar. Vamos trabalhar hoje a resolução da lista de exercícios 7. Para quem ainda não teve a oportunidade de acessar o Moodle e consultar o material disponível, a lista de exercícios 7 ela contempla 2 enunciados. O primeiro, ele traz para a gente um diagrama de classes em que ele implementa 4 classes, uma chamada empregado, as classes assalariado, comissionado e horista. Essa seta de ponta fechada, ela significa herança. Então, todas as classes que estão na parte inferior, como assalariado, comissionado e horista, elas vão herdar todas as atribuições da classe empregado. Como a gente está trabalhando com classes abstratas, a classe empregado ela vai ser uma classe abstrata. Nós vamos compreender o conceito, a utilização e alguns outros pormenores na codificação do exemplo. Então, para que a gente possa trabalhar o enunciado, para que a gente possa trabalhar a perspectiva do exercício que está disponível para a gente, vamos iniciar com o nosso ambiente de desenvolvimento. Para essa aula, a gente vai usar o Eclipse e vamos criar, então, um novo projeto. Para criar um novo projeto, vamos no menu File, procurem por New Java Project. O nome do projeto será aula _07 _01, para referenciar que é a aula corrente, ou a aula da apostila 7, e o primeiro exercício. A versão do Java que a gente está usando é a versão 8, mas podem usar qualquer versão superior sem nenhum problema. Quando a gente clica em avançar, o Eclipse informa para a gente que ele vai criar o pacote default, que é o pacote SRC, que é a abreviação de Source. Vamos clicar em Finish. Observando aqui na paleta de projeto, a gente pode ver que ele está utilizando aqui a versão da JRuntime 8, importou aqui as libs padrões, e temos aqui agora o pacote SRC vazio. Vamos criar aqui 2 pacotes para que a gente possa organizar o nosso algoritmo. O primeiro, chamado Model, vão ser os modelos que estão sendo pedidos no enunciado, e o pacote Main. Por gentileza, em qualquer momento que os senhores queiram comentar algo ou tirar alguma dúvida, fiquem à vontade para habilitar o áudio. A primeira classe que o exercício pede para que a gente consiga representar dentro da linguagem de programação Java é a classe empregado. Organizando aqui um pouco melhor, a gente pode ver que a classe empregado ela possui 4 atributos: nome, sobrenome e CPF. Vamos criá-la. Vamos aqui no pacote Model, botão direito, New Class. Nome da classe, empregado. Essa classe ela vai ser do tipo Abstract. Eu posso tanto marcar o modificador de acesso aqui, ou ao criar a nossa classe, eu posso colocar a palavra reservada Abstract no início. Perdão. Quando a gente implementar a classe empregado, eu vou contextualizar para vocês a diferença básica entre uma classe abstrata e uma classe concreta, que são todas as classes que usualmente a gente trabalha. Então vamos criar aqui os nossos atributos. A gente viu nas aulas anteriores que usualmente a gente cria os atributos com modificador de acesso do tipo private, para impedir que classes do mundo externo possam acessar os nossos atributos de forma direta. Então, private string nome, private string sobrenome, usando sempre o conceito do common case. A primeira palavra normalmente aparece no início, a segunda usualmente poderia aparecer em maiúsculo. Private
string CPF. CPF é um caso usual, que é um mnemônico, né? Vamos deixá-lo tudo em minúsculo. Implementando o atributo, a gente pode agora implementar aquele primeiro conceito que a gente trabalhou da orientação a objetos, os princípios formais, que é o encapsulamento. O encapsulamento consiste nos chamados métodos de get e set. O primeiro utilizado para recuperar o valor de um atributo e o segundo para fazer uma atribuição, uma valoração. Usualmente, o formato do método padrão, ele inicia com public. Quando a gente quer recuperar o valor, a gente tem que ter o mesmo tipo primitivo de retorno, o prefixo get, por convenção, e aquilo que a gente está buscando. Então, get, o valor, e contém o atributo nome. Como a gente precisa que o tipo string seja retornado, então a gente escreve o comando return e coloca o atributo à frente para que o valor que ele venha a ter possa ser retornado para o mundo externo. Entendo como mundo externo qualquer classe que esteja chamando, que esteja utilizando a classe empregado como base, seja a partir de uma herança ou, se fosse uma classe concreta, uma instância direta. Para fazer a atribuição, normalmente o tipo é void, porque a gente não quer que ele retorne, a gente só quer passar um valor. Então a gente coloca aqui o prefixo set e coloca da mesma forma a informação do atributo a qual a gente vai fazer menção. Vamos criar aqui o parâmetro de entrada, que vai valorar, nesse caso, o nome, e vamos fazer a atribuição. O comando this ele é para indicar que nós vamos acessar algo externo a esse bloco, que nesse exemplo é um método. Então, quando a gente fala this, a gente acessa quaisquer coisas disponíveis dentro da classe empregado, apresentado aqui pelo abre e fecha da chave. Então, this.nome recebe nome, nesse exemplo é o nosso parâmetro. Então, observem, a gente tem um parâmetro e um atributo com o mesmo nome. Para que a gente não faça uma atribuição do parâmetro ou do valor do parâmetro para ele mesmo, usar o this aqui é extremamente importante para que a gente possa acessar o conteúdo da classe e não necessariamente do bloco relacionado ao método. Então, this, ponto, o atributo nome, observem que a cor aqui, inclusive, é a mesma, e o nome do parâmetro quando a gente clica duas vezes ou quando a gente observa as cores. Ele sempre tem um padrão dentro do ambiente de desenvolvimento para facilitar a nossa vida. Implementando esse encapsulamento, e para que a gente ganhe um pouco mais de celeridade para implementar os outros, vamos utilizar aqui um atalho da ferramenta. Então, na área livre, botão direito, procurem por Source, Generate Getters and Setters. Vamos marcar aqui que nós vamos pedir para ele criar o encapsulamento tanto de CPF quanto de sobrenome. Eles vão ser públicos. Quando eu clico em OK, eu posso observar que ele criou o encapsulamento para sobrenome e para CPF. A última coisa que o meu enunciado pede é que eu tenha agora um método, que é o método vencimento. Aí observem algo importante. Vencimento, ele é um método que ele está sendo utilizado também nas classes que fazem herança da classe empregado, como a classe assalariado, a classe comissionado e a classe horista. Então, esse método vencimento ele vai ser utilizado pelas classes filhas. Vamos criá-lo aqui, ao final do encapsulamento. Esse método ele vai ser do tipo public. No diagrama de classes, a gente identifica o tipo public a partir desse mais, que os senhores conseguem ver, e o tipo privado a partir desse menos. Então, é um conceito, é uma prática muito utilizada aí na UML para trabalhar e para apresentar quando um atributo ele é privado, ou nesse exemplo, quando um método é público. Então, nós vamos fazer um public double vencimento. Observem uma particularidade. Como a gente está implementando o método,
Usualmente, todo método a gente precisa ter um return, como é de convenção, como é de conhecimento dos senhores. Nesse exemplo, nós vamos falar que esse método ele não vai ser mais o que a gente chama de método concreto, ele vai ser um método abstrato. Quando a gente tem um método abstrato, observa que então o Eclipse começa a causar um problema com esse método. Se a gente consultar a ajuda do Eclipse, ele fala para a gente que ou a gente remove o abstract ou a gente remove o corpo do método. Ou seja, métodos abstratos não possuem corpo. Quando a gente faz menção a uma abstração, quando a gente utiliza a palavra reservada abstract nesse meio de métodos, a gente não precisa implementá-lo, ou melhor, a gente não deve implementá-lo. Essa responsabilidade de implementação, ela usualmente se dá para as classes filhas. É uma forma de obrigar as classes filhas, que nesse exemplo serão as classes concretas, ou as classes que vão implementar o método de vencimento concreto dentro desse exemplo. Então, um método abstrato, a gente não precisa ter corpo na classe corrente, mas as filhas são obrigadas a implementá-lo. Se eu não implementar o método vencimento nas classes filhas, o Eclipse não deixa eu compilar o meu algoritmo. Para a gente fazer um exemplo e entender agora o que o abstract significa no âmbito da nossa classe, vamos implementar aqui a nossa classe main, que ele chamou aqui de folha de pagamento, e vamos tentar fazer alguns testes com a classe empregado. Então, sobre o pacote main, botão direito, new class, nome da classe folha de pagamento. Eu vou clicar aqui para que ele crie para mim o método public static void main. E com o método main criado, eu vou agora tentar trabalhar com a classe empregado. Então, eu vou criar aqui a representação de uma variável que seria do tipo empregado, e observem agora uma curiosidade. Eu não consigo fazer uma instância da classe empregado. Observem que esse exemplo não é possível. Inicialmente o Eclipse quer tentar importá-lo. Vamos deixar. Depois que a gente importa a nossa classe empregado, porque ela está sendo utilizada aqui, observe que o Eclipse começa a me acusar um outro problema. Consultando aqui, ele fala que o empregado não pode ser resolvido. Que o empregado não pode ser instanciado. Observa que isso acontece porque a minha classe empregado era do tipo abstract. Então entendam, a minha classe abstrata ela não pode ser instanciada. Ela só pode ser utilizada pelas minhas classes filhas a partir do conceito básico de herança. Então, o conceito de classe abstrata é que somente os filhos podem representar ou podem ter uma utilização prática desse objeto. Mesmo ela possuindo aqui atributos e métodos encapsulados concretos, ou seja, que possuem corpo, que possuem implementação, nada disso pode ser utilizado a partir de uma instância, somente com o princípio de herança. E no caso do meu método, que também tem aqui a palavra reservada abstract, quando eu falo que esse método é abstract e usualmente ele não tem corpo, não tem representação que abre e fecha chave, usualmente, eu faço com que todas as minhas classes filhas obrigatoriamente tenham que implementar este método. Então, esse é a grande prática, a grande bala de prata de você utilizar uma classe cuja palavra reservada que precede a palavra class seja abstract. Vamos criar aqui as outras classes para a gente poder fazer a representação da herança e verificar como que a classe empregado, que é uma classe abstrata, vai se relacionar com as demais classes, que a gente vai chamá-las agora de classes concretas. Que ainda como classe concreta, aquela classe que não é abstrata, a classe que você pode instanciá-la. Então, sobre o pacote model,
botão direito, New Class. O nome da nossa primeira classe é a classe assalariado. Vou clicar aqui em OK. Ele vai criar para mim a classe assalariado. A primeira coisa que ele pede para que eu verifique é a herança, que é representada a partir dessa seta de ponta fechada. Então eu vou criar aqui o comando extends, ou seja, eu estou estendendo a classe empregado. Quando eu estendo a classe empregado, o Eclipse me acusa um problema. Quando eu consulto esse problema, ele me fala: existem métodos não implementados. Aí ele fala: se eu não quiser implementar o método, o jeito é fazer com que a classe assalariado também seja abstract, que ela também seja uma classe abstrata. Como isso não é factível com uma classe assalariado, vai ser uma classe concreta, eu vou mandar ele implementar o método concreto. Quando eu clico nele, observem que agora ele cria para mim a mesma assinatura que possui minha classe empregado, referente ao método vencimento. Então ele é do tipo double. E como eu estou sobrescrevendo esse método, ou seja, como esse método existe na minha classe empregado, ele vem aqui já com a minha anotação, que é a anotação de sobrescrita, que a gente remete àquele conceito utilizado na aula passada, que é o polimorfismo de sobrescrita. Eu estou sobrescrevendo um método que existe no Py. A diferença de usar neste método, na classe Py, a palavra abstract, é que o Eclipse agora só deixa eu compilar minha classe se eu obrigatoriamente implementá-la. Nos exemplos anteriores, eu poderia ou não sobrescrever, a partir da herança, quaisquer métodos que eu tivesse na minha classe, na minha superclasse, na minha classe Py. Como agora a minha classe Py ela tem um método abstrato, ele me obriga a sobrescrever essa informação. Como eu tenho que sobrescrever esse método, e como a classe empregado ela também é abstrata, eu não posso instanciá-la, isso daqui é muito factível de implementação. Então, o meu vencimento ele vai ser implementado logo mais. Antes eu vou simplesmente criar um atributo privado, que é o atributo salário. Então, private double salário. Eu vou falar que o meu vencimento, já que eu sou assalariado, vai ser exatamente o meu salário. E esse meu salário, eu posso fazer aqui um encapsulamento dele, utilizando aqui o atalho da ferramenta. Botão direito, procure por Source, Generate Getters and Setters. Fiz aqui então a implementação do vencimento básico de um assalariado. Então o salário dele é exatamente, o vencimento dele é exatamente o salário que ele ganha. No meu outro exemplo, eu tenho aqui agora uma classe comissionado. Vamos criá-la. Vamos no pacote Model, botão direito, New Class. Nome da classe, comissionado. A classe comissionado, ela também tem aqui uma herança para a classe empregado. Então vamos criar aqui a extensão da classe empregado. Da mesma forma que a classe empregado, da mesma forma que a classe assalariado, a classe empregado ela vai ser obrigada a algumas coisas. Ou seja, implementar todos os métodos que são do tipo abstrato. Quando eu uso a ajuda do Eclipse, ele sobrescreve para mim, ele usa o polimorfismo de sobrescrita e sobrescreve aqui para mim o meu método vencimento. Lembrando que agora, já que a nossa classe empregado tem o método vencimento do tipo abstrato, eu não tenho como não implementá-lo. Eu sou obrigado a implementar o método vencimento em todas as classes filhas. Eu tenho aqui ainda dois atributos privados, um que é o total de venda que foi realizado e o outro que é a taxa da comissão.
Então, eu vou colocar aqui os atributos privados, pivot double total venda, pivot double taxa comissão. Para a gente ser um pouco mais sério ali na aula, eu vou utilizar o apoio da ferramenta e vou mandar encapsular os meus atributos. O meu vencimento, já que agora eu sou um comissionado, ele vai depender da minha quantidade de venda. Então, o meu salário será o total da minha venda vezes a taxa da minha comissão, seja ela 10%, qualquer que seja. Então, se eu vender 10 mil reais e eu ganhar 10%, eu vou multiplicar aqui por 0,1 e vou ter aí o meu vencimento básico. Por fim, eu tenho agora a minha classe Orista. Vamos criar mais uma. Sobre Model, botão direito, New Class. Nome da classe, Orista. A minha classe Orista, ela tem a mesma peculiaridade das demais. Então ela vai estender, ela vai herdar as características da classe empregado. Essa linha, ela novamente me obriga a implementar o método abstrato, que é o método vencimento. Eu vou mandar ele implementar. Sempre que ele implementa, como esse método, como a assinatura desse método já existe na classe Py, a gente utiliza aqui aquele princípio do polimorfismo de sobrescrita. A gente sobrescreve o método da classe Py. Por convenção, a gente coloca a anotação de override. Não necessariamente é algo obrigatório, mas é uma boa prática. O exercício ele pede para que eu crie ainda mais dois atributos na classe purista. O primeiro atributo ele é do tipo double e ele é o preço por cada hora trabalhada. E o segundo é a quantidade de horas trabalhadas. Como prática, vamos criar aqui os meus métodos encapsulados. E vamos agora implementar o vencimento do horista. O vencimento do horista ele é o preço da hora vezes a quantidade de horas trabalhadas. Ao final, o exercício pede para que eu crie uma classe executável, então entenda ela como a nossa classe main, e instancie um objeto assalariado, comissionado e horista. Faça a exemplificação daquilo que foi pedido no enunciado. Então, a gente viu agora há pouco que na minha classe main, no meu método main, perdão, eu não consigo instanciar a classe empregado. E a razão disso é porque a classe empregado ela é uma classe abstrata. Então, como ela é uma classe abstrata, ela não pode existir virtualmente. Simplesmente essa assimilação a gente pode fazer com esse tipo de abordagem. Todas as minhas outras classes elas são concretas. Então, elas podem ser instanciadas. Elas podem ser instanciadas, elas podem ser utilizadas, elas podem ser empregadas. Então, vamos criar aqui os nossos primeiros exemplos. O primeiro é o assalariado. Quando eu crio aqui uma referência para uma classe que está num pacote diferente daquele que a classe corrente está, eu preciso fazer aqui um apontamento, um import de onde essa classe
está identificada. Então, a classe assalariado já tem agora uma variável. Observa que eu pude instanciá-la. Se eu pude instanciá-la, é claro, nesse exemplo, que ela é uma classe concreta. Vou acessar aqui a minha classe assalariada e vou atribuir aqui, entre outras coisas, um nome. O nome vai ser Gustavo. Observem que, como ela utiliza a herança entre a classe empregado e a classe assalariado, eu tenho acesso a todos os métodos que a classe pai possui. Sobrenome é Deus. O CPF, a gente pode colocar aqui um abstrato. Então, 00, 1, 22, perdão, é ponto. E agora, o atributo específico da classe assalariado, que é o atributo salário, né? SES salário. Vamos falar que ele ganha salário mínimo, que é R$1.000. E ao final eu vou imprimir na tela o meu vencimento. Então, assalariado, ponto, vencimento. Implementando esse exemplo do assalariado, que é um exemplo básico, e que ele praticamente se repete com algumas variações de tributos com as demais classes, vamos fazer aqui um debug para que a gente veja se aquilo que está implementado condiz realmente com aquilo que foi pedido. Vou colocar aqui o meu ponto de parada. Vou na minha classe executável, botão direito, debug as Java Application. O Eclipse ele vai abrir a minha perspectiva de debug. Eu vou começar agora instanciando a minha classe concreta, a partir nesse exemplo, a classe assalariado. Então eu posso ver que a classe assalariado, quando ela está sendo construída, ela abre o seu formato, e que agora eu começo a fazer as devidas atribuições, as devidas valorações aos atributos. O primeiro passando o nome, o segundo passando o sobrenome, o terceiro o CPF, e nesse quarto caso eu estou chamando o atributo salário dentro da classe assalariado. Por fim, eu vou chamar agora a implementação do método vencimento concreto. Então, observem, eu tenho vencimento na classe empregado, que é uma classe abstrata, e o método vencimento ele é um método abstrato, então ele não tem implementação. E a referida implementação, a partir do polimorfismo de sobrescrita, está na classe assalariado. Então, o debug ele passa por essa implementação. Então, observa que o vencimento que está sendo chamado não é o vencimento da classe empregado, que é a classe pai, e sim da classe filha, a subclasse, a classe assalariado. Ele recupera o salário e imprime na tela. Então, este é a implementação aí da primeira variação, que é a variação da classe assalariado. Ele pede para que eu crie para as demais. Então, para a classe comissionado, a gente faz a mesma abordagem. A gente instancia a classe concreta. Quando a gente utiliza uma classe que está no pacote diferente, a gente tem que importar, a gente tem que dizer o caminho onde essa classe se encontra, para que a gente possa posteriormente fazer a implementação. Então, comissionado, ponto. Eu vou aqui agora me ater aos atributos, somente a alguns atributos. Vou criar aqui agora uma referência para o Rafael. Não vou informar o sobrenome ou o CPF para não apontar exatamente quem que vai ser. E vou agora falar que ele vendeu nesse mês R$10.000. A sua comissão ela é
sei lá, 20% de tudo aquilo que ele vende. Dado que a minha forma foi implementada sendo total de vendas vezes a taxa de comissão, eu vou passar ela já fracionada para representar os 20% do total que eu preciso. Vou agora imprimir o salário o vencimento do comissionado, para que a gente possa ver qual é o valor que ele vai calcular. Novamente, empregando aqui o meu debug, o Eclipse vai abrir agora a perspectiva para mim poder acompanhar a execução do algoritmo. A classe assalariado, ela tem um objeto concreto criado, ela tem uma variável concreta. Os atributos começam agora a ser valorados. O vencimento, ele é exposto na tela. E agora vamos acompanhar a classe comissionado, o objeto concreto dela, e a valoração dos seus atributos. O primeiro é nome. Observe que nome, se a gente for consultar o que está sendo construído, observem, nome é um atributo da classe empregado. A classe empregado é uma classe abstrata, mas ela possui métodos, ela possui implementação dos seus métodos encapsulados. A classe comissionado herda esses atributos. Então, uma classe concreta, que não pode ser instanciado, ela pode ter atributos, ela pode ter métodos, e esses métodos podem ser concretos. Os métodos concretos da classe abstrata são herdados naturalmente. A particularidade é quando você cria um método, e esse método você menciona que ele é um método abstrato. Quando você faz isso, você obriga todas as classes filhas a implementarem esse método. Então, ele valorou, a priori, o nosso atributo nome, que está codificado, que está implementado na classe empregado, e agora ele vai fazer as atribuições, ele vai fazer as valorações dos atributos da classe comissionado. Nesse caso, o total de venda da classe comissionado e a comissão da classe comissionado, para posteriormente recuperar o vencimento a partir da implementação concreta que está aqui na classe comissionado, que é o total de venda vezes a taxa de comissão. Se vocês quiserem utilizar aqui uma ferramenta do Eclipse para saber o resultado dessa operação antes dele retornar para a classe main, vocês podem mandar inspecionar a lógica que vai dar o resultado desse algoritmo. Ou seja, total de vendas vezes a taxa de comissão, ou em outras linhas, 1.000 vezes 0,2 é 2.000. Nesse caso, representaria R$ 2.000. Aí ele imprime quanto que o comissionado ganha. Por fim, vamos fazer aqui a última implementação, que é a implementação do Orista. Então, Orista recebe new Orista. Uma classe que está em outro pacote, nós podemos importá-la. O Orista, nós vamos atribuir um nome para ele. O nome dele será Maria, verdade dela. O Orista, ele tem algumas particularidades, algumas diferenças em relação aos outros tipos de empregado. Ele ganha por hora trabalhada. Então vamos falar que ele trabalhou somente uma semana, 40 horas. Que ele ganha por hora, sei lá, R$ 50. Vamos agora imprimir na tela qual é o vencimento da profissional Maria. Então, Orista, ponto, vencimento. Vamos fazer um debug novamente.
E vamos verificar novamente a classe assalariado. Ela é criada, seus atributos são valorados à medida que a execução da linha de debug prossegue. O salário o vencimento do assalariado é posto. Do comissionado é o mesmo exemplo. E agora vamos estudar o horista. Então, a referência do horista ela é criada. Como a gente faz uma herança, ele vai na classe empregado para pegar todas as suas implementações. Criado o horista, a gente agora verifica que ele começa a valorar os seus atributos. A hora trabalhada, o preço por hora, e agora teremos aqui o resultado do horista, que também é 2.000. Encerrando o nosso primeiro algoritmo, para que o nosso vídeo não fique muito extenso, eu vou parar a apresentação e fico disponível para dúvidas e perguntas. Corrigindo, eu vou interromper a gravação do vídeo e a gente continua.